Namastê, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-nos, eleva-nos, envolva-nos, proteja-nos. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 9. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Verso 9. Há muitos outros heróis que estão preparados a sacrificar suas vidas por mim. Todos eles estão bem equipados com diversas espécies de armas, e todos são experientes na ciência militar. Verso 10. Nossa força é incomensurável. Estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhisma, ao passo que a força dos Pândavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. Repito. Por favor. Verso 9. Há muitos outros heróis que estão preparados a sacrificar suas vidas por mim. Todos eles estão bem equipados com diversas espécies de armas, e todos são experientes na ciência militar. Verso 10. Nossa força é incomensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhisma, ao passo que a força dos Pândavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. Namastê, Hare Krishna. Gratidão. Hare Krishna. Obrigado, Vanessa. Namastê. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilita Ina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem, agora são 7h14, então nós falaremos até às 7h25, tá? Vamos se usar 11 minutos aí. Então eu vou ler o verso em sânscrito também para nos purificar, porque quando nós entoamos o sânscrito em si, o que acontece? O sânscrito, ele é configurado, o som, eu já falei isso algumas vezes para vocês, acho que, né, vale a pena sempre repetir, que é o seguinte: os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, eles funcionam todos através de uma conversão de cálculos. É como a televisão, é como o computador. Ele vai, pega ondas, né? Pega ondas, transforma essa onda em um código matemático. E aí existe uma equação que descreve essa conversão, chama-se equação de Fourier. Foi, inclusive, criada ou descoberta pelo matemático que era amigo do Napoleão. Ele sentia muito frio, esse Fourier. Mesmo no calor, ele estava vestindo blusa. Acho que era meio piradinho, assim. Até, inclusive, ele morreu. Quando ele morreu, o pessoal foi lá procurar ele na casa dele. Ele, como se ele tivesse abandonado o corpo devido ao estado de calor. Tecnicamente falando, cozido, literalmente. Porque ele usava muitas blusas, mesmo no calor. Mas ele era um matemático brilhante. E o nome dele chamava-se Fourier. Ele descobriu que essa equação podia converter ondas em matemática. E essa equação é o que o cérebro faz. Ele vai pegar, então, o som. Estou falando para vocês, o cérebro imediato de vocês está ouvindo o som. Ah, o Devananda está falando. Ok, tá bom, muito bem. Agora, o cérebro, nada disso. O cérebro só pega as ondas e é tudo matemática. Ele está calculando lá. Só cálculos. Incrível, né? E aí ele transforma os cálculos matemáticos em som. É isso que a gente ouve. Tá? Só que o que acontece é que tem certas sonoridades que têm efeitos psicológicos e produz hormônios que são descarregados na corrente sanguínea. Por exemplo, quando você ouve músicas, né, músicas que enaltecem, músicas que te elevam, que te purificam, você fica sensível. Tá? E aí
o cérebro produz hormônios, substâncias químicas pelas sinapses que vão descarregar na sua corrente sanguínea, que vai te produzir tal e tal efeito emocional. O sânscrito, ele tem uma configuração, né, matemática dele, e quando o cérebro recebe, ele tem uma função lá, que é uma função para fazer configurar a glândula pineal, tá? Então, ele vai ser inteligido pela glândula pineal, não é o cérebro normal, claro, vai ter todas as funções neurológicas, ok? Mas a glândula pineal vai ser ativada. Eu não sei se vocês sabem, a glândula pineal é uma bolinha de cristal que fica no centro da sua cabeça. É mesmo, Devanand? Então quer dizer que é verdade? Eu tenho uma bola de cristal na cabeça? Pois é, tem mesmo. É uma bolinha pequenininha, né? Ela é na verdade, é um órgãozinho, né, físico, né? Dá para tocar nele e tudo. E lá dentro tem uma bolinha de cristal feito de um cristalzinho, que é o mesmo cristal aqui que forma esse tecido do dente. Então, são cristais. E a gente sabe que os cristais, eles armazenam informação. Os japoneses, por exemplo, criaram um cristal que armazena todas as informações que os seres humanos já produziu, né? O cristal é a apatita. Armazena todas as informações que os seres humanos já produziram no planeta e tem a capacidade de permanecer por 14 bilhões de anos. É um absurdo, mas eles criaram isso daí, tá? Então, isso significa o quê? Que o cristal, ele armazena informação, entende? Então, essa bolinha de cristal é nanotecnologia e ela armazena informação extrafísica. Você tem uma ideia? Por exemplo, quando você pisca o olho, ou quando o sol se põe, ou a lua se põe, a glândula pineal regula o piscar dos olhos e também regula o sono no corpo. Então, assim, ela está ligada ao Wi-Fi, ao Sol e à Lua. Essa bolinha de cristal que está no centro da sua cabeça. É assim que funciona, tá? Do ponto de vista técnico, é assim que funciona. Agora, do ponto de vista dessa articulação software que a matemática produz na glândula pineal, ela vai fazer essa glândula pineal florescer. E a glândula pineal, ela está adaptada para fazer mensurações espirituais, metafísicas e tal. Então, a pessoa fica mais espiritualizada quando ouve o sânscrito. Isso é um dado técnico. Inclusive, os indianos, eles costumam ser mais espirituais. O sânscrito ajuda muito nisso daí, tá? E a glândula pineal também tem funções muito rápidas. E aí o cérebro dos indianos é mais adaptado à física, à matemática. Como eu já falei aqui algumas vezes, os principais matemáticos e físicos nas universidades do mundo todo são os indianos. As universidades vão na Índia para ficar olhando jovens físicos, jovens matemáticos, porque o cérebro deles, de alguma forma, é adaptado à tecnologia de futuro, como inteligência artificial, física quântica, matemática de emergência, tudo isso. Então, eles estão atribuindo essa habilidade do cérebro indiano à pressão de mantras durante muitos séculos. Alterou a estrutura cerebral e adaptou o cérebro do indiano a se adaptar a esses tipos de coisas, que é assuntos metafísicos e tecnologia de futuro, como, por exemplo, física quântica. É muito incrível. O Amit Goswami, que todo mundo conhece, é um indiano, né? E o cérebrozinho dele é totalmente adaptado a esses assuntos aí. E ele é só um entre um mar de outros que são adaptados a isso daí. Então, quando a gente fala o sânscrito, nosso cérebro se expande, ele fica mais refinado, por assim dizer. Então, é uma língua. O sânscrito é escrito em Devanagari, que significa Nagari, que significa que dança, ou que vem dos seres divinos, e Deva, né? Os devas, os divinos. Nagari significa a fala dos deuses. Então, é uma linguagem dos deuses, ou seja, é uma língua extraterrestre, basicamente falando. Né? Se for tomar o pé da letra, é uma língua alienígena, porque os devas não são da Terra, eles são de outra parte do universo, eles são parecidos com humanos, só que com um cérebro mais potente. É uma civilização tipo 5, da escala Kardashev, e eles têm esse potencial aí de fazer a aculturação. Então, eles trazem a linguagem, tecnologia e vão aculturando aí pequenas colônias, que é, no caso, da nossa Terra, que é uma colônia na galáxia. E aí, essa língua,
que é uma língua de fora, ela interage com o nosso sistema neurológico, atualizando o nosso cérebro, adaptando o nosso cérebro a entendimentos de conhecimentos de futuro. É assim que se dá o processo. Por isso que o sânscrito tem essa característica aí sobre nós, tá? Eu vou ler aqui em sânscrito para o benefício de nos purificar, tá bem? Bhagavad Gita 1.9. Anye chabhavat sura mad arte chakta jivita nana shastra prahanaha sarve yuda vivashdara sarve yuda visharada. Verso 1.10. Aparyaptam tad asmakam bhalan bhisma bhirakshitam prapyap paryaptam tu idan eteshan bhalan bhima bhirakshitam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Om. Bom, sobrou 3 minutos para falar do contexto do verso. Ok, mas valeu a pena, né, ter relembrado essa curiosidade aí. Agora, o que acontece aqui no verso está sendo dito o seguinte, ó, para aproveitar esse restinho de tempo, né? Nossa força é imensurável, incomensurável. Estamos perfeitamente, olha lá, protegidos, né, pelo avô Bhisma e tal, ao passo que a força dos Pandavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é o que? Limitada. Então, aqui, quem está falando é o Duryodhana, é o inimigo do Arjuna que está querendo, né, medir forças. Então, o Duryodhana diz o seguinte, aí por aí vocês veem que, né, como é que funciona o mecanismo. Por quê? Se essa conversa estava acontecendo entre Krishna e Arjuna num determinado ponto específico do espaço, então Krishna e Arjuna estavam conversando ali. Como é que essa descrição do Duryodhana apareceu? Se estava sendo falado a conversa entre Arjuna e Krishna, como é que esse Duryodhana aparece dentro do contexto da, entendeu? Da conversa. Não era para aparecer, era só para ser a conversa de Arjuna com Krishna. Agora apareceu o Duryodhana falando no contexto. É porque quem ouviu a explicação já sabe que a conversa estava sendo transmitida online pelo vidente, chamado Sanjaya. Então, ele conseguia ver no panorama o que as pessoas estavam falando. Ele transmitia simultaneamente e os escribas escreviam tudo o que ele falava. Era o equivalente de uma psicografia. Esse Sanjaya, na verdade, ele não era um ser humano comum, ele era um deva, disfarçado de Sanjaya. Ele veio com essa função específica. Então, eles tinham tecnologias que a gente, né, ainda não conhece muito bem. E ele conseguia fazer a transmissão online simultaneamente e os escribas registravam a informação. Quem estava falando era a Suprema Personalidade de Deus. Havia toda uma equipe técnica para dar suporte à manutenção da lila que estava em andamento. Então, o Sanjaya era um desses devas que assumem formas humanas para propósitos de atualização, né, do sistema de conhecimento, enfim. Então, aqueles que não entendem o que eu estou falando aqui, né, infelizmente, assim, talvez você, né, não tenha ouvido falar nas outras etapas do Gotas Védicas, mas está lá no grupo, né, dos Gotas Védicas, e também tem as aulas da Bhagavad Gita. Quem sabe você vai, né, depois aí se adaptando a isso daí, tá bom? Agora, o Duryodhana, ele está falando o seguinte: veja como nós somos fortes, veja como nós estamos saudáveis, veja como nós temos o futuro pela frente, veja como nós estamos com tudo, e eles não estão com nada. Que coisa, né? Porque o exemplo que se dá é o seguinte: o Duryodhana representa o nosso orgulho, a nossa juventude, a nossa riqueza, a nossa beleza, a nossa confiança em nós mesmos. Veja, eu sou jovem, eu tenho o futuro todo pela frente, eu vou arrebentar, eu vou viver mais de 250 anos, eu tô que tô, e tal, e vamos que vamos. E não, esse negócio de espiritualidade aí é só para gente preguiçosa, não tem o que fazer, gente fracassada. Esses religiosos, esses espiritualistas aí, que fracassaram na vida material, e ficam aí fingindo que são espirituais só para disfarçar o fracasso deles. Agora eu não. Olhem para mim, eu sou poderoso, eu sou vitorioso, eu sou de sucesso, eu estou aqui e eu sou um prisioneiro do meu trabalho.
Trabalho 24 horas por dia, produzo riquezas que ficarão para os meus descendentes. Eles desfrutarão de todo o meu trabalho. Mas veja, eu tô que tô. Aí passa o tempo, né? 70, 100 anos, e começa o jogo mudar, né? Esse é um jogo de cartas marcadas, em que o jogador entra cheio de confiança de si e sai, né, numa situação assim de muito desamparo, pedindo para trocar toda a fortuna adquirida por um pouquinho mais de tempo. Isso não quer dizer que não é correto a pessoa ter desejos e realizações e ter progresso e ter sucesso na vida material, falando, né, por assim falar. O que não pode é negligenciar simultaneamente o cultivo de conhecimento espiritual. Não é vedado, não é negado a nós o direito de prosperidade, de ser felizes, de realizarmos a nossa experiência de vida na Terra, né, entre aspas. O que é desaconselhável é focar apenas nisso, no hiperfoco, numa espécie de, assim, não pejorativamente, tá, pessoal? É porque a pessoa hiperfocada, ela fica limitada ali, né? E em termos de saúde, isso é equivalente a autismo. A pessoa autista, o portador do problema, ele fica hiperfocado num ponto, às vezes ele fica preso no mundo, ele não consegue interagir de outra forma. É como um bebê no útero, ele não consegue entender a realidade externa. Então, focar muito, ficar paranoico em trabalhar, ganhar mais e produzir mais, esse hiperfoco, essa paranoia em produzir infinitamente sem nunca pausar para o cultivo do conhecimento espiritual é que é o problema. E o Duryodhana estava assim, entendeu? O Duryodhana, ele se colocou contra Krishna. Krishna é o Supremo. E o Duryodhana se colocou contra ele, dizendo, nós estamos fortes, ele está fraco. Só que Arjuna estava com Krishna, o Senhor Supremo. E ele estava sem Krishna, só com um exército poderoso. E aí vamos ver o resultado final dessa batalha aí. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.